Fala galerinha, vamos falar um pouco sobre os jogos dessa terça-feira de Champions League, os jogos da volta das quartas de final, falando especificamente sobre Chelsea e Porto e Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, o confronto mais esperado novamente dessas quartas de final. Vamos começar falando primeiro de Chelsea e Porto, para a gente já matar rapidinho e seguir para o mais importante. Bom, o Chelsea venceu o Porto por 2-0 no primeiro jogo, vai decidir com o mando de campo agora. Os dois jogos foram disputados, na verdade serão, não, o segundo ainda vai ser disputado no Ramon Sánchez Pizjuán. Ambas partidas em campo neutro, né? Nenhum jogou em casa, digamos assim, mas o mando de campo agora é do Chelsea, é um Chelsea que, apesar de não ter dominado o primeiro jogo, foi longe disso. O Porto, inclusive, teve um primeiro tempo muito melhor. O Chelsea acaba que saiu com um resultado muito interessante, um 2-0 muito tranquilo, que vai tornar o jogo muito fácil para os ingleses, né, que vem de uma temporada após a chegada do Tuchel muito interessante. O Tuchel manteve muitos jogos de invencibilidade, teve um tropeço já ali na Premier League, mas esse resultado mesmo na Champions contra o Porto dá uma quase classificação garantida para o time do Tuchel, que consegue um resultado muito importante, e um Chelsea que é fatal, né? Foi fatal nesse jogo, aproveitando bem as oportunidades de ataque, que não foram muitas, e aí você tem os gols ali do Mount, e um Chelsea muito decisivo, muito imponente, né? Que vai dificultar muito a vida do Porto, até porque não é característica do time do Sérgio Conceição ter mais facilidade em atacar com necessidade, né? O Porto teve uma classificação contra a Juventus, inclusive, no qual ele vence o primeiro jogo, mas, por exemplo, quando ele se aproveita muito do estilo de jogo da Juventus, né? Não é muito a qualidade maior do Porto ter essa criação necessária, avançar muito. Um Porto que joga num 4-4-2 majoritariamente, é um time que é muito mais efetivo se defendendo e atacando em velocidade do que propriamente criando as suas chances de gol assim com muita facilidade, né? Mas tudo pode acontecer, é futebol. Já deixo claro que aposto na classificação do Chelsea, como já tinha inclusive feito isso antes. É só vocês me acompanharem no Instagram, coisa do tipo, lá eu dou os palpites sempre antes das partidas. E um Chelsea que tem a vaga na mão, depende muito do que o Tuchel tem capacidade de fazer, e eu creio que inclusive ele tem capacidade e time para vencer a segunda partida. Agora vamos falar de PSG e Bayern, já para ir para o que mais importa, né? Um PSG que vence o Bayern por 3-2 na Alemanha, agora joga em casa, que vem com Neymar para o jogo, com Mbappé sem nenhum grande desfalque. Quer dizer, sem nenhum grande desfalque, já ia me esquecendo, né? Sem o Marquinhos, muito provavelmente. E aí fica a responsabilidade ali de três dos mais importantes jogadores do PSG, o Mbappé, o Neymar e o Navas, que fizeram... O Mbappé e o Neymar fizeram muito boas partidas, né? 2 gols e 2 assistências. 2 gols para um, 2 assistências para o outro. E o Navas, que fez uma partida das melhores da sua passagem no Paris Saint-Germain, foi, assim podemos dizer, o mais importante do primeiro jogo. E você tem um Marquinhos que vai fazer muita falta. Um jogo que eu acredito que está muito aberto, inclusive porque a gente percebe a falta que o Marquinhos faz a partir do momento que ele é substituído. O PSG, que tinha 2 gols de vantagem, acaba sofrendo um empate e deixa o jogo muito aberto para essa volta, né? Já que o Marquinhos não vai estar em campo, e o Bayern, que apesar de não ter o Lewandowski, foi confirmado que o Leva não vai ter como jogar, ele não vai ter tempo para se recuperar. Um Bayern que é muito forte ofensivamente e um Bayern que foi muito mais criativo, que atacou muito mais o PSG no primeiro jogo do que o PSG atacou eles. Apesar do PSG ter saído com a vitória, se você for analisar a estatística do jogo, o PSG sai com 5 finalizações, o Bayern sai com 31. Então é um amplo domínio do Bayern, mas que o PSG foi mais eficiente e teve muito da participação do Navas, né? É muito importante para o PSG ter o goleiro costarriquenho, né? Mas se o jogo se manter muito nessa pegada, que eu acredito que é o que vai acontecer, o Paris Saint-Germain vai esperar a transição em velocidade, vai esperar o Bayern vir para cima para eles só atacarem, tentarem matar o jogo ali da mesma maneira que foi a primeira partida. Mas é muito arriscado para o PSG jogar assim, porque o Bayern é um time que consegue sim fazer 2 gols de vantagem e conseguir essa classificação, que eu acredito que inclusive é o que vai acontecer. O Bayern ganhando com 2 gols de vantagem, se classificando. Mantenho o meu palpite, que eu já tinha dito anteriormente que acreditava que o Bayern se classificaria.
justamente por esse domínio de criação, essa capacidade muito inventiva e de intensidade que o Bayern tem, acredito que vai dificultar para o PSG, o Bayern que empatou esse final de semana com o Union Berlin por 1-1, mas com um time muito modificado, obviamente se preparando e se poupando para a partida do meio de semana. E a gente tem um jogo que vai ter muitas nuances, acredito, nesse sentido de um PSG esperando para dar o bote e o Bayern dominando a partida com muita qualidade, com muita mais intensidade de criação. Esperemos, né? Já dei meus palpites, minhas opiniões. Vou ficando por aqui, agradeço a você que assistiu até aqui e não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo se você quer acompanhar mais sobre o futebol europeu, sobre as principais ligas nacionais, sobre a Champions League, a Eurocopa que está vindo aí no final da temporada. Já fica aqui no canal com a gente, ativa a notificação para saber quando tem vídeo novo e claro, compartilha para quem você sabe que também gosta do futebol europeu, porque coisa boa a gente compartilha. Tchau, até o próximo vídeo.